Olá, bem-vindos a mais uma aula de Excel. Meu nome é Marcos Dias. E nesta aula aqui eu preparei uma planilha para que a gente possa trabalhar com conteúdo aí, tanto dinâmico, onde a gente vai aprender a trabalhar com algumas funções aí dentro do Excel, ok? Para isso acontecer, então, essa planilha aqui tem o código dos produtos, tem os produtos, eu tenho as unidades de medida. Olha que interessante, é representado por siglas, né? E aqui eu tenho aqui o que significa cada sigla. Eu tenho aqui CX significa caixa, enfim, LT lata, SC saco, enfim, tem aqui. E tem aqui a quantidade que eu tenho no meu estoque, né? Eu tenho aqui a descrição onde a gente vai trabalhar aqui. E tem aqui outros tópicos que a gente vai ver mais para frente. Bom, nesse caso, para que seja mais rápida a aula aí, eu vou trabalhar aqui com o E, para que você que não lembra do E, você que não chegou a assistir o aulão de Excel aí, que temos aí na MDS Info, um aulão bem extenso aí, que fala um pouco sobre o E lá, né? Eu vou só dar uma relembrada aqui. Então, olha só. Eu quero unir o conteúdo do quê? Eu quero unir essa célula com o conteúdo da outra célula. Então, como é que eu tenho que fazer? Isso daqui, E, vou colocar o aspas aqui e dar um espaço, né? E vou colocar o E novamente, clicar na outra célula. Então é bem simples, ó. Eu quero o conteúdo dessa célula e quero que me dê um espaço e coloque o conteúdo da outra célula ali. Se eu der um Enter, então ele uniu o conteúdo das duas células. Beleza? Por que eu tive que te mostrar isso? Porque aqui em descrição eu quero que me apareça aqui, por exemplo, aqui, ó, 15 sacos de sal. Quero que aconteça isso. Quero que apareça exatamente isso aqui. Beleza? Para isso acontecer, então, vou fazer em partes aí para que você possa entender. Então, vou colocar assim, igual, procv, e vou fazer o seguinte, qual é o meu valor procurado? Nesse caso, o que eu quero que apareça aqui é o resultado da sigla, certo? O que essa sigla significa? Então, eu quero, isso aqui é o meu valor procurado, ponto e vírgula, vou lá onde eu tenho o significado de todas elas, a minha matriz de tabela, fixei, ponto e vírgula, o número da coluna, que é as palavras. Então, número 2, né? Fechei parênteses e dei um Enter. Então, eu tenho lá o que significa cada sigla. Nesse caso, eu quero que apareça o que eu falei lá. Eu quero 15 sacos de sal, por exemplo, que é o primeiro aqui. Para isso acontecer, eu posso vir aqui no começo e trabalhar com o E, né? Como é que vai funcionar, então? Eu quero o conteúdo dessa célula. Vou colocar aqui E. Quero abrir aspas, dar um espaço, fecha aspas, E novamente. Então, eu quero o conteúdo dessa célula e o resultado do procv. Se eu colocar Enter aqui, olha que interessante, eu tenho aqui 15 sacos. Eu poderia colocar mais coisas ali, só que nesse caso, eu quero que vocês se atentem ao seguinte. Eu teria que ter um S no final, né? Sacos. Então, para isso acontecer, eu vou colocar um outro E aqui, olha só. E vou colocar o C. C o quê? Se a quantidade no meu estoque for maior que 1, por exemplo, né? Então, eu quero que seja acompanhado da letra S. Quero que apareça a letra S, nesse caso. Caso contrário, vou simplesmente abrir aspas e fechar aspas, porque eu quero simplesmente que fique o resultado que queria ter. Dei um Enter, e olha que interessante, eu tenho lá. Só que eu quero que apareça a palavra sal ainda. Olha só, para aparecer a palavra sal, vou colocar um outro E aqui, vou abrir aspas, dar espaço, fechar aspas, e novamente, e eu quero que apareça o que estiver nessa célula aqui. Olha que interessante. Então agora eu tenho 15 sacos de sal ali, ó. 15 sacos de sal. Se eu mandar ele calcular sozinho, né? Ele já trouxe para mim todos lá em detalhes. Ok? Bom, se eu não quiser, nesse caso eu acho que eu vou deixar sem o detalhe do último ali, só deixar 15 sacos, que eu acho que fica mais interessante. Beleza? Mas enfim, tá aí a amostra para vocês. Nesse caso, eu também quero o seguinte, preço de venda. Então eu quero ganhar um lucro de 60% em cima de cada unidade, né? 60%. Cada unidade custa, nesse caso aqui do sal, custa 50 centavos. Esse é o preço de custo que eu tenho para mim. Então é bem simples, ó. Vou fazer isso aqui vezes 60%. E o que ele me traz? Ele me traz quanto que é 60% disso aqui. Só que eu quero já saber o preço da venda. Por quanto que eu vou ter que vender então? Então mais o custo. Dei um Enter, tá lá, ó. Legal? Bacana, né? Então tá ali o preço da venda que eu tenho que vender. E qual que vai ser meu lucro em cima disso? Então é bem simples, o preço da venda menos o custo. Dei um Enter então. Note que ele me trouxe já o resultado disso aqui. Aqui eu tenho a data de validade. Então note que eu tenho várias datas aqui, né?
A maioria delas terminando com o ano de 14, o ano 14 de 2014. Nesse caso eu tenho alguns em 2013 ainda, então eu quero que fique em destaque em 2013 para saber quais são os que estão para vencer neste ano ainda. Então eu vou vir aqui em formatação condicional, né? Na página inicial aqui, formatação condicional, e vou fazer o seguinte, ó, é menor do que, é menor do que. Vou colocar aqui o ano 1, ou melhor, o dia 1 do mês 1 do 13, ou melhor, do 14. Então todos que forem menor que essa data aqui, vai ficar em destaque. Olha lá, ó. Beleza? Vou pegar aqui só para agilizar, tá? Vou copiar aqui mesma quantidade de lá, né? Vou colocar aqui só para agilizar. Beleza? Em vez de eu ficar digitando. Então, vou fazer o seguinte. O lucro esperado. Lucro esperado é o quê? Seria o lucro vezes a quantidade, né? Então, se eu ele calcular sozinho, ele trouxe para mim exatamente o lucro lá. Aqui no total, aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou dar um AutoSum. Já trouxe lá. Note que se eu trocar aqui a quantidade, por exemplo, para 10, enfim, ele já me traz outro resultado. Eu só não digitei isso aqui para a gente ganhar tempo, tá? Beleza? Bom, aqui nos valores aqui eu quero o total, então. Total do quê? Eu quero o total, por exemplo, do preço do custo. E eu quero o total aqui da venda e do lucro. Tá ali já, então. Beleza? Mesma coisa eu posso fazer com a média aqui para finalizar essa planilha. Certo? Tá lá, então. A mesma coisa aqui eu posso fazer, achar o maior ali, né? Usar o máximo, nesse caso. Muito bem. E a mesma coisa ali eu vou achar o mínimo, né? Lembrando que eu estou com o Excel 2010, então o mínimo dou para mim. Beleza? Tá ali, então. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês, então. Meu nome é Marcos Dias e até a nossa próxima videoaula aí. Tchau, tchau.